muito tempo atrás, uma discórdia de mais de 700 anos que existia entre Samaria e o povo de Judá. Não podemos entrar em detalhes devido ao horário. Um problema terrível que existia entre os povos, embora todos eles faziam parte de uma mesma linhagem. Existia uma contenda, existia uma rixa, existia um ódio muito grande entre eles. Por isso os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus tinham o templo em Jerusalém, ali eles adoravam ao Senhor. E no templo eles ouviam a palavra, eles aceitavam o Antigo Testamento por completo, como escritura divina e inspirada por Deus. Mas no Monte Gerizim existia um templo similar ao de Jerusalém, aonde os samaritanos adoravam, aonde eles cultuavam ao Senhor, porém eles não aceitavam o Antigo Testamento por completo como leitura inspirada. Apenas o verdadeiro, os 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia, era aceito como escritura inspirada. E eles entendiam e identificavam como Monte Gerizim como um local adequado para adoração e para culto, porque foi ali, diante do Monte Gerizim, que Abraão construiu o seu primeiro altar e sacrificou ao Senhor. Então eles entendiam, os samaritanos entendiam que ali era o local que o Senhor havia escolhido para adorar. Mas o Senhor Deus, em meio às situações, Ele vai estar trabalhando, e o coração começa agora a se alegrar mais. Aleluia. O Espírito Santo vai trabalhando e as coisas vão começar a mudar. Os cultos começam a acontecer. Os cultos começam a existir. Tinha culto lá em Samaria. E tinha culto lá em Jerusalém. Tinha culto e adoração para os samaritanos de uma forma. Tinha culto e adoração para os judeus de uma outra forma. Ambos achavam que estavam fazendo tudo da maneira que Deus estava gostando, estava se agradando da adoração. Ambos estavam cientes em seus corações, firmados que o culto de cada um era o certo, era o melhor, era o mais aceitável por Deus. Jesus, que conhece todas as coisas, agora ele vai colocar um equilíbrio no culto, e ele vai trazer um novo culto que para a igreja que ele está instituindo na terra. Ele vai trazer agora a revelação do verdadeiro culto que ele espera dos seus adoradores, os quais ele vai chamar de verdadeiros. Porque, irmãos, Jesus entendia que já existiam adoradores. Jesus entendia que já tinha gente que cantava, que pregava, que celebrava. Mas Jesus interpretou o culto e adoração de muitos desses como culto de falsos adoradores. É nesta ocasião que Jesus ele vai desengessar a igreja, ele vai tirar o gesso da adoração e vai trazer a liberdade, porque a Bíblia nos diz que aonde há o Espírito do Senhor, então vai ter liberdade. Os samaritanos tinham um problema, porque o culto deles era duplo. O culto dos samaritanos era mesclado, porque a cultura dos samaritanos fora adulterada por conta dos muitos estrangeiros que conviveram com os samaritanos. Trouxeram as suas crenças, trouxeram os seus deuses, trouxeram as suas manias. Infelizmente, manchou a adoração de Samaria. Samaria tinha louvor, tinha adoração, mas tinha muito pecado no meio. Tinha adoração a falsos deuses, tinha adoração a falsos a ídolos. Samaria tinha um problema doutrinário. Por outro lado, existia um culto judeu que, se formos considerar de uma forma teológica, se formos considerar dentro da teologia hebraica, eles estavam corretos, eles tinham a sua liturgia, eles tinham as suas formas
vaidade denominacional, vaidade religiosa, vaidade espiritual. Tinha um culto, tinha regra, tinha liturgia, e eu não estou aqui dizendo que isso não é bom. Regra, doutrina, santidade é algo que é inseparável da igreja do Cordeiro. Aleluia! Mas eles tinham as suas doutrinas como o fim em si mesmo. E o Senhor Jesus, agora ele vai entrar na história e vai pegar os dois cultos e colocá-los frente a frente, mediante a palavra da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela apresenta o culto diante do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Jesus tinha feito uma revelação acerca do seu passado, da sua história. Ela está impressionada com os dons de Deus por meio de Jesus, e ela começa a dizer: tu és profeta, o Senhor está revelando a minha essência, coisas que só eu sei. Aleluia! Agora me diz uma coisa, o Senhor vai responder uma pergunta que existe dentro de mim: qual que é o culto certo? Nossos pais adoravam aqui nesse monte, mas vocês, judeus, diz que é em Jerusalém o lugar que tem que ser o culto, que tem que adorar. Eles estavam ali entendendo que, na verdade, o culto ele precisava geograficamente de um local para ser apresentado. Mal sabia eles que, se tratando de local, nenhum dos dois lugares futuramente seria, ou seja, permaneceria, porque ambos os tempos foram destruídos. Porque ambos os locais, hoje não tem igreja lá, não tem templo lá. Jesus, que sabia disso, vai agora trazer uma revelação extraordinária para ela. Vai falar de adoração, vai falar de culto e vai revelar a coisa mais importante que o cristão precisa ter dentro do seu coração, na sua alma. Lugar de adoração não depende de geografia, não é um local que você tem que se preocupar para adorar, mas é como você vai adorar, mas é a maneira que você vai se apresentar. Maravilhoso Deus! Graças a Deus. Estamos equivocados quando nós pensamos que a minha igreja, que a sua igreja, que é melhor, que faz melhor, que isso é correto, quando na verdade esquecemos que às vezes dentro de nós está sujeira, está manchado, está totalmente errado, existe arrogância, existe vaidade, mas Deus está revelando pela sua palavra que é um coração diferente, que realmente faz culto, é um coração quebrantado que ele não despreza, é um coração convertido que recebe a adoração pura da alma. Oh, eu creio, estou pregando para essa igreja, a igreja fiel, a igreja que tem o melhor, como disse, para dar para Deus. Se é verdade que você tem o melhor para dar para Deus nessa noite, fique à vontade para adorar. Maravilhoso Deus! Oh, aleluia! Se você soubesse o valor que essa pessoa que está do seu lado tem, a importância que essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está do seu lado é escolhida, é separada dentre os milhares para prestar culto, para entregar, para dar culto, para dar louvor para Deus, para cumprir, para satisfazer o desejo do Senhor Jesus. Você é a esperança de Jesus, Maravilhoso! o desejo de Jesus. Você é o que Jesus procura. Você é o que o Pai está sondando e está tentando encontrar. Uma pessoa vazia de si, uma pessoa menos importante, que se importa menos com si, com as suas formalidades e desejos pessoais, mas que se abre totalmente para entregar tudo para Ele. Oh, Jesus! Ah, irmão, entenda isso. Jesus estava cansado daquele culto frio de Jerusalém. Jesus
estava cansado daquele culto falho, distorcido, adulterado de Samaria. Jesus estava totalmente, irmãos, totalmente passando mal com a igreja naquela ocasião. E olha, irmão, para quem ele vai revelar um culto novo? Ele não escolheu um sacerdote mais puro para revelar a oração. Ele não escolheu o mais perfeito dos crentes da terra para dizer: eu vou entregar para você a chave da oração. Maravilhoso Deus. Foi uma pessoa que era desprezada, que era rejeitada, que era excluída do seu próprio povo, da sua própria família. Deus de glória. Maravilhoso. De ser maltratada, que estava cansada de ser desprezada, que já tinha errado muito na vida. Ele foi falar com a pessoa, que as pessoas no mais íntimo do seu coração repugnavam, passavam mal, não queriam falar com ela. Maravilhoso Deus. Por isso ela vai sozinha buscar água. Do costume, buscar água pela manhã por causa do calor do sol. As mulheres se reuniam meio de manhãzinha e iam para buscar água para o poço. Maravilhoso. Mas ela está sozinha indo no poço meio-dia. Ninguém queria andar com ela. Ninguém queria saber da vida dela. Ninguém queria contar com ela. Não senta perto dela, porque essa vai te contaminar, hein? Não conversa com esse irmão, não. Porque esse irmão aí é lobo, hein? Não vai. Não se aproxima muito, não. Não dê nem aparição para ele, porque esse aí, ó, sai pra lá. Tem gente que quer mandar na igreja. Tem gente que quer. Pode dizer a igreja minha. Eu mando. Fala. Peraí, você é só um servo. Se você acha que é mais que isso, meu irmão, você está desviado. Jesus vai chegar nessa mulher, Maravilhoso. aquela que todo mundo está dizendo que isso daí não vai dar em nada, aquela que todo mundo dizia que isso daí, ó, já foi, acabou, não tem mais jeito. Essa daí não serve para Jesus escolher ela. Não, essa é a minha história. Demanda que sou, demandar. Essa é a realidade minha, talvez a sua. Muitas pessoas devem já ter olhado para você, quem sabe até a sua família já olhou para você e disse: isso daí não vai dar em nada, isso aí não vai prestar para nada. Talvez você tenha até trauma, porque na infância o que mais ouvia eram os pais e as mães dizendo: ei, você não presta, isso daí no futuro seca areia, não vai dar nada. Meu Deus. Mas aí Jesus foi lá buscar você. O mais improvável, pela ótica dos homens, talvez até na igreja, foi o que o Senhor determinou. É dele que vai sair, é dela que vai sair a adoração que vai tocar a adoração. Maravilhoso Deus. Você sabe o que mais me impressiona? Referente ao templo, Maravilhoso tu és, Senhor. não era a arca dentro do templo, não eram as cortinas, o véu do templo, cada qual tem sua importância. Mas o que mais me impressiona na Bíblia e que mexe comigo é a oração de dedicação do templo que Salomão fez, a oração mais extensa da Bíblia. Segunda vez, capítulo 6. Você sabe qual é a oração que Salomão fez? Salomão orou dizendo: Deus, se o teu povo pecar e vier aqui nesse templo, ele vai estar dedicando o templo para Deus. Senhor, ouve a oração deles, perdoa eles, recebe eles. Senhor, se o teu povo for para a guerra e por ter pecado contra o Senhor, perder a guerra e for levado cativo, lá no cativeiro, se eles orar, arrependido de coração, perdoa eles, traz ele de volta no cativeiro.
ia lá no seu quarto, direcionava a direção de Jerusalém, a direção do templo, e orava ao Senhor. E Deus ouviu mesmo, e levou, tirou o povo do cativeiro, levou de volta para casa. Maravilhoso Deus. Salomão orou e disse: Senhor, eu busco esse tempo para o Senhor, vibração do Senhor entre os mortais. Mas se porventura o teu povo pecar, e o Senhor cerrar no céu, não der chuva nem orvalho, a praga vier, consumir a lavoura, destruir os rebanhos, Senhor, se o seu povo arrependido orar, perdoa eles, vai chover, faz a terra, restitui o seu povo. Aleluia! Deus de glória! Aí a gente faz um contexto lá da história da dedicação do templo, e a gente só escuta e só medita na parte da resposta, né? Deus dizendo para olha, eu ouvi a oração que você fez e resolvi, se o meu povo se arrepender, e orar, e humilhar, e me buscar, não é fácil, eu humilhei, a gente só olha essa parte, irmão, mas Jesus, o Senhor Deus só respondeu a oração dessa forma, porque antes da resposta, Salomão tinha um propósito relacionado ao tempo. Tempo é o lugar onde os pecadores têm que vir, ser respeitado, ser aceito, ser acolhido e ser tratado. Maravilhoso Deus! Igreja é o hospital de Deus. Igreja é onde Deus cura as nossas feridas. Meu Deus. Prometo que eu não vou estender. Vou encerrar. Eu imagino porque o Senhor escolheu João para escrever isso. Porque para escrever essa mensagem e entregar na mão do judeu tem que ser muito ousado. Se dizer para um judeu que não vai ser em Jerusalém, que vai ser a adoração mais, é briga de bomba, briga de morte. A gente entende por que Jesus escolheu João até para escrever o Apocalipse, porque ele teve coragem de escrever o capítulo 4 de João. Eu entendo porque ele resolveu escrever. Ou melhor, eu entendo porque Jesus escolheu ele para levar para ele de Patmos e fazer ali o arrebatamento e dar a ele as revelações do Apocalipse. Porque Jesus deu para João grandes revelações do Apocalipse. Porque ele era um evangelista corajoso de falar o que as pessoas precisavam ouvir. E nós oramos assim antes de algumas pregações, não é? O Senhor fala o que a gente precisa e não o que a gente quer. Às vezes a gente faz esse pedido, não mais que uma cara de pau, né? Ana, mas está falando assim: Deus, confirma o que eu estou falando, confirma o que eu estou fazendo, a vida está tudo torto. Mas eu vim aqui, vou falar para vocês de verdadeira adoração. Porque a sua adoração não começa a hora que o pastor dá abertura no congresso, não. A sua adoração, sabe que hora que ela começa? A hora que você levanta da cama. Ser um adorador aqui é fácil. Ser um adorador aqui de gravata, de terno, com a roupa do uniforme da igreja. Oh, que por sinal está muito bonita a mocidade. Ser um adorador, irmão, no meio da nossa irmandade é moleza, sabe por quê? Aqui todo mundo é santo, mas irmão, ser adorador aonde tem assédio, ser adorador aonde tem tentação, ser adorador no trabalho, na escola, ser adorador. Ai, irmão, aí você prova se você é verdadeiro. A prova dos 9 está lá. Glória a Deus! O Senhor está convidando a igreja a um culto novo. Vocês que escolheram o tempo, na direção de Deus. E alguém disse: Deus fala nessa noite. Deus está falando. Maravilhoso Deus! Oh, como eu queria ser um pregador eloquente, como eu queria ser um pregador explosivo, e nesta noite trazer aquela mensagem que os irmãos não se contêm no banco, aonde o batismo começa a acontecer, as libertações começam a acontecer. Irmãos, é meu sonho, mas irmãos, é assim, só consigo pregar assim. Aleluia! Só consigo pregar dessa maneira, com essa simplicidade. Glória a Deus! Eu não tenho a explosão. Eu já vi reuniões de obreiro, quando jovem, eu ia lá na sede de Porto Ferreira, o pastor Almadir
dias pregando, trazendo algumas mensagens para a igreja. Os irmãos saltavam, os irmãos obreiros se entregavam às línguas estranhas. Falaram: Deus, eu quero ser igual ao pastor Obadias um dia. E eu falo isso no altar. Pastor Obadias, eu vou contar para o senhor que eu vim para essa igreja na gestão do pastor José Calça. E fiquei nesta igreja durante a gestão do pastor Aparecido todinho. Até que o senhor orou por mim e as coisas aconteceram, eu fui mudando e fui parar em outro ministério, tudo pela direção de Deus. Mas eu vou contar para o senhor que eu nunca contei para o senhor. Um dia eu chorei por causa do senhor. Porque eu sonhava, eu olhava para o senhor de uma tal maneira, com tal admiração, ainda olho, porque eu ouvi a história do senhor. A história que eu ouvi do senhor é a forma que o senhor evangelizou o Porto Ferreira, com o megafone, com a bicicleta. Não foi o que eu gosto disso. Me falaram que foi ele. Mas mesmo assim, continuo te admirando. Isso não foi o senhor. Porque eu sempre acreditei que foi o senhor. Então eu sempre sonhei, eu nunca falei isso para ninguém. Eu sonhava em pegar na mão do senhor. Você acredita que isso era um sonho para mim? E teve um dia, a igreja estava muito cheia, eu não consegui pegar na mão do senhor, pastor. Eu chorei tanto. Eu era tão ignorante na época. Eu disse: será que ele desfez de mim? Pensei assim. Eu sonhava em pegar na mão do senhor. Era um desejo do meu coração chegar lá e pegar na mão do senhor. E na ocasião eu não tive a oportunidade, o tempo passou. Mas eu vejo que a adoração da igreja que o senhor preside mantém-se da mesma forma. Crescente, enorme. E eu quero crer que até a volta de Jesus a igreja vai tendo as suas reformas, vai tendo a sua crescente. O nome do Senhor venha sendo glorificado. Hoje, irmãos, eu estou aqui para a glória de Deus, dizendo para vocês: Jesus está esperando da igreja dele adoradores que vão continuar adorando na eternidade. Eu quero nesse momento orar com vocês. Eu posso orar com ele? Eu quero nesse momento orar. O pastor já tinha me dado a liberdade para louvar a Deus. Eu queria chamar o Ariel, o grupo que puder louvar junto, da nossa mocidade ali, nos apoiar. Não sei se você vai, como é que você vai conduzir, mas eu quero orar com vocês. Quem de fato deseja ser um verdadeiro adorador? Irmãos, eu falei que a gente ia cantar. Você pode nunca cantar aqui na igreja, mas pode ser um verdadeiro adorador. Glória a Deus! Você pode nunca pregar aqui, mas você pode ser um verdadeiro adorador. Você pode não pegar na mão do pastor que você tem um sonho, por enquanto ainda não dá tempo, você não conseguir, mas você pode ser um verdadeiro adorador, continuar sendo adorador. E eu quero nesse momento orar com você que quer ser um verdadeiro adorador. Eu quero nesse momento orar com você que deseja dar o culto que Jesus quer ter. Você já cultuou a Deus da sua forma. Você já cultuou a Deus da maneira que você quis algumas vezes. Mas se o Senhor quer que você mude o seu culto, se o Senhor quer que o seu culto seja mais constante, mais firme, você está disposto a entregar o que Jesus quer? Vamos para segurar sobre os pés nessa manhã. Com o Espírito Santo aqui nessa noite. Levante a mão. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Irmãos, falar em línguas estranhas para alguns é algo de pavor. Olhe para cá, por gentileza. Tem gente que fica apavorado. Ai meu Deus, como é que vai ser? Eu tenho medo de falar em línguas, mas na carne. Não tem outro jeito não, irmão. Você vai falar na carne com Deus e no Espírito. E na carne também não tem jeito. É as suas cordas vocais que vão funcionar. Tá? Não tem outro jeito não. Não tem outro método não. Não é um anjo que fala na
falou que é você mesmo que fala por inspiração. Agora, querer entregar a vida para receber essa inspiração não depende do pregador, não. Depende da intensidade, do desejo que você tem de ser adorador. E eu creio que nessa noite o Senhor está querendo batizar com o Espírito Santo. Maravilhoso Deus. Mas Ele quer fazer isso para aquele que quer ser batizado. Ele não vai agir contra a sua vontade. Tem alguém ainda que quer ser batizado com o Espírito Santo? Se tem, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Batizado com o Espírito Santo, dando glória a Deus e aleluia. O meu filho João Pedro, que não veio porque estava passando mal, quando ele começou a falar, ele falava tão engraçado, e nós fizemos um dicionário do João Pedro. Ele falava meias palavras, mas a mãe dele, entendia o que ele estava falando. E quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente começa, glória a Deus, aleluia, e aí vai rolando o negócio, vai virando lá, e aí vai. Você não está entendendo nada, mas teu pai lá em cima está entendendo tudo. Fica intimidado, fica tranquilo, porque está todo mundo torcendo para você falar isso. Agora você, irmão, seja um pouco mais maleável, seja mais flexível. Começou a enrolar ali, irmão, pega o embalo daquele que está falando e segue. Ah, pastor, você está falando para me imitar? Irmão, você nem vai perceber, você já vai estar falando assim, e aí vai virar aquela variedade de línguas, o ministério vai vir sobre você. Mas a gente fica travado, demora. Sabe quanto tempo eu demorei para ser batizado com o Espírito Santo? Eu orei e jejuei 2 anos e meio, mas eu achava, a hora que o negócio vinha, será que é da carne? Começava no lá, eu já parava, opa, peraí. Até que um dia o negócio desencadeou, graças a Deus eu tenho o prazer em falar com Deus agora. Agora eu quero saber quem já é batizado com o Espírito Santo. Sabia que eu sei falar em língua estranha em qualquer lugar? Tem algum poliglota aqui que sabe falar em estrangeiro, falar em inglês aqui? Tem alguém? Castelhano, uma coisa aí? Tem algum poliglota aqui? Não? Mas tá bom. Aquele que aprende a língua não esquece mais. Ele sabe falar. Esses dias meu filho chegou na escola e falou assim: pai, eu aprendi a falar professor em inglês. Conhece? Como é que é? Teacher. 4 anos. E hoje ele sabe. Ele aprendeu já. Ele já sabe. Então nós que já somos batizados, já aprendemos, já sabemos. E você pode falar em línguas estranhas todos os cultos, irmão. Todos os cultos.